Existem muitas regras de senso comum que um mestre de RPG deve seguir. Uma das mais importantes é: você nunca deve colocar um NPC próprio à frente dos jogadores. O seu papel como mestre de RPG é narrar a história dos seus jogadores e não dos NPCs. A história de hoje fala exatamente disso, então, sem mais delongas, bora pro post. Eu entrei em uma campanha com um grupo cheio de iniciantes há uns 4 meses atrás, e hoje tive a pior sessão até agora. Tudo começou na sessão da semana passada. Nela, nós fomos enviados para uma floresta para impedir que uma gangue de magos continuasse com seus planos diabólicos. Quando nós chegamos lá, encontramos um mago com feitiços de 4º nível. Derrotá-lo não foi tão difícil, mas tivemos que usar muitos recursos, e até que foi divertido. No entanto, depois de continuarmos, encontramos o seu líder, entre aspas, que invocou várias vespas gigantes. Enquanto nós estávamos lutando contra as vespas, o líder continuou lançando feitiços. Eu então decidi atacar ele. Eu consegui acertar com um golpe divino de 2º nível e ele sofreu 22 de dano. O mestre e o grupo ficaram completamente abismados, porque eu tinha atacado uma criança. Aparentemente, precisava ser aluno para estar nessa gangue. Depois que o primeiro mago estava com 40 pontos de vida, eu pensei que o líder tinha pelo menos isso, mas ele tinha 9 de HP máximo, e aparentemente foi morto permanentemente. Eu quero abrir agora para a gente poder discutir um pouco sobre como esse mestre ele tinha plena consciência de que, colocando esse líder, entre aspas, nesse combate, ele induziu todos os jogadores a atacarem esse líder e a fazer o que realmente aconteceu, de algum dos jogadores terem que atacar essa criança. Ou seja, o mestre tinha plena consciência de que os jogadores teriam que atacar ele. Portanto, tudo o que vai acontecer a partir de agora, o mestre já tinha pelo menos planejado um pouco antes dessa sessão. Então, tenham isso em mente e vamos continuar. Tudo bem, eu pensei comigo mesmo. Mas então o DM fez com que alguns NPCs mais poderosos do jogo surgissem do nada, e depois nos transportassem para uma arena para sermos julgados. Agora, na sessão de hoje, nós tivemos que passar 2 horas lutando contra um bárbaro de nível 20, que na verdade era um personagem do mestre em uma campanha diferente. Ele tinha 25 pontos de armadura e mais 18 para acertar em todos os golpes, mais de 400 de HP e um item mágico que dava para ele 4d8 de dano elétrico, tendo que tirar 23 para conseguir esquivar. Isso só foi divertido pro mestre, que ficou jogando com o seu próprio personagem contra pessoas que só podem causar metade de dano com uma chance mínima de acertar. Eu tenho que confessar uma coisa, eu como mestre já acabei fazendo um personagem em uma situação assim. Eu tinha criado um personagem que eu queria poder jogar em outras sessões e eu coloquei ele dentro de uma mesa que eu estava mestrando. E não foi algo muito legal. Mas, felizmente, um dos meus amigos que estavam naquela mesma campanha, ele chegou a discutir comigo e eu realmente percebi que aquilo estava errado e eu parei com aquele personagem. Simplesmente deixei ele um pouco mais de canto, não fiz ele ser mais o centro das atenções e eu aprendi com o meu erro. Desde então, eu nunca mais criei nenhum NPC que fosse mais importante do que os meus jogadores. Mas, de qualquer forma, vamos continuar com a história. Não só isso, mas ele também estava literalmente fazendo metagame. Ele sabia que eu tinha apenas mais 1 para o meu salvamento de destreza. Então, eu tomava 4d8 a cada turno sem nem mesmo rolar. Ele também sabia que o jogador que era iniciante era um mago inútil, que usou todos os seus 4 feitiços logo no início. Então, o mestre simplesmente o ignorou o tempo todo, mesmo que o jogador fosse o único no alcance do bárbaro. Desde o início eu sabia que colocar os personagens do mestre na mesma história era bem errado, mas não tinha sido um grande problema até agora. O pior que ele já tinha feito até agora era aparecer do nada para salvar alguém da morte,
o que quebrou qualquer tensão do jogo. Tudo porque ele precisava de nós para alguma coisa. Sempre que quebramos alguma regra ou moral arbitrária, ele sentia que tinha que nos punir de alguma forma. Isso só faz com que não possamos ser os personagens principais da nossa própria história. Pois é exatamente isso. Como mestres de um RPG, nós precisamos narrar as histórias dos nossos jogadores e não as nossas próprias histórias. Porque se a gente quer narrar a nossa própria história, ou a história de algum personagem que a gente fez e que a gente gosta, então é muito mais fácil a gente simplesmente escrever um livro do que fazer um RPG de mesa e fazer com que os nossos jogadores não tenham uma sessão muito legal. O autor também tinha adicionado alguns comentários importantes para esclarecer alguns pontos após ler os comentários. Então, aqui vai elas. Adição 1. Nosso combate contra o Bárbaro acabou antes mesmo de conseguirmos deixar ele com menos de 60 de HP, e o nosso próprio Bárbaro durou apenas metade da luta até ele morrer. Adição número 2. Parece ter uma confusão quando eu comecei a usar a palavra líder, entre aspas. Eu estou usando aspas neste ponto porque foi assim que o mestre o chamou, mas obviamente acho ridículo que uma criança com 9 de HP ser o chefe dessa campanha. Eu concordo com o autor nesse ponto, porque não faz o menor sentido uma criança com 9 de HP máximo ser o líder de uma gangue de magos. Mas eu não posso também dizer que talvez o mestre não tivesse uma explicação talvez mais pra frente do porquê que aquela criança era o líder. Porém, o mestre ainda assim tinha completa consciência que essa criança iria ser atacada pelos jogadores porque ela seria o suposto líder. Ou seja, ele provavelmente tinha planejado esse bárbaro atacar os jogadores desde o início, o que na minha opinião é extremamente errado. Mas essa é só a minha opinião. Eu quero saber o que vocês acharam sobre essa história aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Até mais!